Não importa o quão dominante um jogador seja, eventualmente ele irá deixar de ser a estrela que ele era uma vez por vários motivos, que incluem a sua idade, lesões, a atitude dele ou até mesmo a própria vontade de jogar. E algumas vezes, essas quedas acontecem rapidamente, com atletas chegando até a se aposentar. E no vídeo de hoje, veremos 5 das maiores quedas desde 2010. Número 5. Dwight Howard. Esse talvez seja o nome mais estranho dessa lista, porque Howard continua produzindo de maneira consistente e tem sido assim por toda a sua carreira. Claro, ele não é mais aquele pivô dominante que pulava no segundo andar para conseguir um toco com uma condição física incrível, mas ele continua pegando rebotes e pontuando com médias de duplos-duplos. Então como é que ele está nessa lista? Bom, o motivo disso é que a sua queda em maior parte foi causada por causa de sua atitude. Tudo começou no Orlando Magic, com ele reclamando do treinador e depois saindo da equipe para ir jogar no Lakers, onde ele teria problemas com seus companheiros, incluindo Kobe Bryant, porém principalmente com Steve Nash. E depois de uma temporada decepcionante em Los Angeles, ele foi parar no Rockets, onde novamente ele teve problemas que envolveram companheiros, incluindo James Harden. Chegando no Atlanta Hawks, parecia que era um recomeço para Howard, que atuava pelo time de sua cidade natal, mas depois de uma temporada, ele foi trocado, com algumas fontes dizendo que os jogadores do Hawks entraram em jubileu quando ouviram a notícia dele saindo. E hoje, parece que Dwight pode estar fora da liga não pelo seu jogo, mas por sua atitude sozinho. Vamos ver se ele muda ou continuará no mesmo caminho de reclamar publicamente dos treinadores e agir de uma maneira que irrita seus companheiros. Número 4. Rajon Rondo. Outro atleta que perdeu muito valor por causa de sua atitude. Todos achavam que Rondo seria o futuro do Boston Celtics e por algum tempo ele era considerado como um dos top 3 armadores da liga, mas isso mudou rapidamente. Ele já teve problemas principalmente com treinadores no ensino médio, mas quando ele chegou na NBA, tinha veteranos para mantê-lo na linha e por algum tempo ele mostrou sua visão de jogo para dominar as assistências, mas depois de algum tempo e depois de se tornar uma estrela, a atitude voltou. Em um momento no Celtics, ele jogou uma garrafa na televisão em uma sessão de vídeos quando um assistente comentou algo sobre ele. Até aquele momento, parecia que Boston iria montar um time ao seu redor, mas ficou claro que ele não serviria como mentor e líder, e logo ele foi trocado para o Dallas Mavericks, onde novamente ele teria problemas com o treinador do time, criando conflitos e caindo muito de produção, ficando apenas uma temporada no time. O seu tempo em Sacramento não foi muito ruim, porém ele só passaria uma temporada lá também, indo para o Chicago Bulls, onde no meio de uma crise ele publicamente reclamou de seus companheiros e veteranos do time em um post em uma rede social. Agora atuando pelo Pelicans, ele tem jogado bem e não causou nenhuma controvérsia, mas nunca sabemos o que esperar de Rondo, que passou de um armador de elite para um jogador que a maioria dos times tem medo de dar uma chance devido ao seu histórico. Número 3. Derrick Rose. O primeiro jogador a entrar nessa lista por causa de lesões, a história de Derrick Rose também é uma das mais tristes, considerando que a maioria viu um dos atletas com maior potencial para se tornar uma lenda simplesmente não conseguir jogar de uma hora para outra. Quando ele entrou na NBA, o Chicago Bulls esperava que ele levasse o time de volta ao topo e por um momento ele conseguiu. Se desenvolvendo rapidamente, Rose levou o prêmio de MVP da temporada em seu terceiro ano apenas, se tornando o atleta mais novo a conseguir essa conquista aos 22 anos. Ele era o futuro do Bulls e não era por menos, mas o destino iria atrapalhar a sua carreira. Na temporada seguinte, o seu prêmio, Rose sofreria a primeira lesão que tiraria ele do resto da temporada, além de perder toda a próxima. No seu retorno, apenas alguns jogos depois, ele sofreria mais uma lesão no joelho direito, novamente tirando ele de toda a temporada. Ele finalmente voltaria, mas depois de basicamente 2 temporadas fora por causa de lesões, ele já não era mais aquele atleta dominante de uma vez que comandou o Bulls, e nesse ponto, parecia que ele iria se machucar a qualquer arremesso que ele tentava. Chicago já havia desistido da ideia de construir um time ao seu redor e ele acabou sendo trocado com o New York Knicks, onde Phil Jackson forçaria a equipe a utilizar o triângulo ofensivo, fazendo a sua estadia lá não ser das melhores. Mesmo assim, ele teve bons números, porém mais lesões tirariam ele de alguns jogos. Nessa temporada, ele foi jogar no Cleveland Cavaliers, mas mais problemas com lesões fizeram ele até repensar se o basquete ainda vale a pena jogar.
Agora ele assinou com o Timberwolves e ainda espero ajudá-los e eu torço por ele, mas é realmente uma pena ver um atleta que tinha todo o potencial do mundo cair tão rapidamente por causa das lesões e nunca atingir seu auge realmente. Número 2. Deron Williams. Talvez muitos de vocês não acreditem agora, mas Deron Williams já foi considerado um dos melhores armadores da liga ao lado de atletas como Chris Paul e Steve Nash. Pelo Utah Jazz, ele era incrível pontuando, mas principalmente sendo o armador do time, passando a bola para seus companheiros, e por alguns anos ele era considerado um jogador de elite da posição, sendo 3 vezes All-Star, mas parecia que a sua paixão pelo jogo desapareceu. Quando ele chegou no New Jersey Nets, ele esperava ser o líder da equipe e levá-los de volta aos playoffs, algo que não acontecia há alguns anos. Era também o último ano de seu contrato, e Williams estava otimista que ele iria assinar com o Nets novamente, o que aconteceu, o atleta garantindo um contrato próximo de $100 milhões por 5 anos, mas depois disso, seu jogo começou a cair rapidamente. Suas médias despencaram, e depois de um experimento no time do Nets que não deu certo, a equipe acabou pagando para o jogador sair com 2 anos ainda em seu contrato. Ele foi contratado pelo Dallas Mavericks em 2015, mas nesse momento ele já não era o mesmo armador com médias de duplos-duplos, talvez por causa de sua idade. Ele acabou dispensado pelo Mavericks e o Cleveland Cavaliers pegou ele para tentar reforçar o banco da equipe, principalmente, e muitos analistas na época falaram que isso seria ótimo, porém as análises mudaram rapidamente depois das finais. No primeiro jogo, em 18 minutos, ele não conseguiu nenhum ponto, e todos começaram a criticar ele, já que parecia que o Williams nem se esforçava. Depois da derrota para o Warriors, ele foi dispensado e nenhum time realmente mostrou interesse por ele, e parece que Deron não está mais preocupado com isso, com o próprio atleta falando que ele achou motivações em outras coisas, e parece que ele não se incomoda com a possibilidade de nunca mais jogar na NBA. Número 1. Amar'e Stoudemire. Por algum tempo, Stoudemire era um dos jogadores mais legais de se ver, pontuando de maneira incrível em um time do Phoenix Suns que foi um dos melhores por algum tempo. Ele era bastante atlético para sua posição e se aproveitava disso, e em 2010, quando ele chegou em Nova York, Amar'e prometeu trazer a glória de volta para o Knicks, considerando que já fazia um tempo que eles não sabiam que era uma temporada positiva. Stoudemire continuou jogando em alto nível em seu primeiro ano no Knicks, com 25 pontos e 8 rebotes. Na temporada seguinte, aconteceu uma greve dos jogadores e na temporada reduzida, seus números caíram um pouco, chegando a 17 pontos apenas, com ele não sendo selecionado para o All-Star Game pela primeira vez desde 2006. A temporada de 2012-2013 seria marcada pela lesão no joelho, o atleta perdendo os primeiros 30 jogos, e depois de seu retorno, outro problema no joelho iria tirar ele do resto da temporada, o Stoudemire atuando por apenas 29 jogos. E na temporada seguinte, ele seria um reserva pela primeira vez na carreira, porém depois de muito esforço e trabalho duro, ele voltaria a ter uma posição importante no time, mas a equipe do Knicks não conseguiu chegar aos playoffs, e no ano seguinte, os problemas no joelho continuaram, com eventualmente ele e o time chegando a um acordo para liberá-lo. Ele jogaria o resto da temporada pelo Dallas Mavericks como reserva, e em 2015 ele assinou com o Miami Heat, onde ele teve as menores médias de sua carreira, atuando por apenas 14 minutos, onde ele não era nem sombra daquele jogador dominante do Suns. Ele acabaria se aposentando da NBA, já que era óbvio que seu tempo lá havia acabado. Em 5 anos, ele passou de um All-Star para alguém que quase nem atuava por causa das lesões, e seu tempo na liga havia chegado ao fim rapidamente. Na NBA, um atleta pode cair e a sua carreira pode acabar tão rápido que muitos de nós nem percebemos que isso aconteceu, mas quando se atua em uma liga com um nível tão alto, isso está propenso a acontecer. Obrigado e até a próxima.